Caros alunos e alunas do Complexo da MAS, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo para os concursos das carreiras fiscais. Continuando o nosso trabalho que iniciamos a aula anterior, nós estávamos tratando da descentralização da atividade administrativa. Não confundir com descentralização da atividade política. São coisas diferentes. Aqui nós temos a descentralização, onde uma pessoa jurídica transfere a outra pessoa jurídica a capacidade tão só de administração, capacidade administrativa. Quando há transferência da capacidade legislativa, nós teremos a descentralização política, que não nos interessa. Nós vamos nos recordar um pouco a respeito do tema descentralização. Quando falamos da descentralização, afirmamos que haverá, neste caso, na descentralização, a transferência da capacidade administrativa. Então, estamos falando de descentralização administrativa. Sempre lembrando que, por se tratar de descentralização, eu tenho aqui uma pessoa jurídica transferindo a outra pessoa jurídica, neste caso, a capacidade de administrar. Então, descentralização, uma pessoa jurídica transfere a outra a capacidade administrativa. Tomar cuidado com... Mantenha no quadro, Bruno, para anotação, por favor. Tomar cuidado para não confundirmos com a desconcentração, que pode ocorrer baseada em território, como nós vimos na aula anterior, ao comentarmos a situação da subprefeitura na capital de São Paulo. Essa descentralização, agora vem até aqui, por favor. Vamos complicar um pouquinho nossa vida, né? Senão fica muito fácil. Essa descentralização da atividade administrativa pode ocorrer de três maneiras. Então, a doutrina estabelece três modos de realização da descentralização administrativa. Olhe os pressupostos com os quais nós estamos trabalhando. É descentralização? Sim. Portanto, uma pessoa jurídica transfere a outra, correto? É uma descentralização administrativa? Sim. Portanto, transfere só a capacidade de administrar, só isso. Não há capacidade de inovar no ordenamento jurídico, não há capacidade legislativa sendo transferida. Então, os pressupostos com os quais nós trabalharemos. Pessoa jurídica transfere a outra, o quê? Somente a capacidade administrativa, só. Mas essa descentralização, ela pode existir de três maneiras. Vamos anotar aqui. A descentralização que nos interessa poderá ocorrer de três maneiras. Primeira delas, a conhecida descentralização geográfica. Ou também conhecida como territorial. Geográfica ou territorial. Essa é a primeira. Tá bem? Descentralização geográfica ou territorial. Esta ocorre, aí nós vamos anotar aqui um desenho que nós fizemos na aula anterior, tá certo? Essa ocorre quando eu tenho uma base territorial delimitada que transfere a uma outra, vamos colocar aqui, o seguinte, vamos botar o Acre. O Acre já foi território? Já foi território. Naquela oportunidade, onde o Acre era território, pergunto, ele tinha personalidade jurídica? Sim. Se tinha personalidade jurídica, é evidente que estou diante de uma descentralização. Recebeu o Acre, todavia, somente a capacidade para administrar, naquela ocasião, quando era território. Então, eu posso dizer que o Acre, a época em que era
um território. Constituía um exemplo clássico de descentralização administrativa, geográfica ou territorial. Correto? Beleza? Então, o Acre, aquela oportunidade, ele era um exemplo clássico de descentralização administrativa, geográfica ou territorial. Perfeito? Vem até aqui, por gentileza. Agora, muito cuidado para não confundir esse exemplo com a desconcentração baseada em território. Muitas vezes, o município, ele fragmenta o seu território e ali coloca nos fragmentos órgãos públicos, que são conhecidos como órgãos públicos locais. Esses órgãos com capacidade administrativa somente. Todavia, não tem personalidade jurídica, porque é órgão. Isso é desconcentração. Tem que tomar cuidado para não confundir desconcentração baseada em território com descentralização territorial. Olha que exemplo interessante. O INSS é uma pessoa jurídica? Sim. Fruto do quê? Fruto de uma descentralização. Pessoa jurídica para outra pessoa jurídica transmitiu capacidade administrativa. Todavia, o INSS, dentro de sua estrutura, o que ele fez? Fragmentou toda a competência, diluiu a competência frente aos seus órgãos. Eu pergunto, há postos do INSS distribuídos pelos municípios, pelo nosso país todo? Cada postinho do INSS com uma base territorial, correto? Pergunto, tem capacidade para administrar esse postinho do INSS? Tem. É uma descentralização territorial? Não, é uma desconcentração. Porque o postinho do INSS não possui personalidade jurídica. Ele é um órgão de uma pessoa jurídica. Olhando para a administração direta, vamos olhar para a Receita Federal, que é o que nos interessa. Na Receita Federal, eu tenho uma estrutura que, na verdade, abrange todo o território nacional. E há uma fragmentação da competência administrativa frente às delegacias regionais da Receita, frente às superintendências da Receita Federal. Então, dilui-se a competência frente a órgãos territoriais. Isso é uma desconcentração. Por que não é descentralização? Pergunta você. Porque cada unidadezinha menor dessa não possui personalidade jurídica, pois constituem órgãos que fazem parte de um todo. Este sim, o todo dotado de personalidade jurídica, tá certo? Então, primeira coisa que devemos enfatizar, descentralização. Uma pessoa jurídica transfere a outra, tá certo? Legal? Agora, o que é essa descentralização territorial? Quando é que ela ocorre? Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. A descentralização territorial ocorre quando destacamos um fragmento territorial, dando-lhe personalidade jurídica e capacidade administrativa, dando-lhe personalidade jurídica e capacidade administrativa. Perfeito? Então, é um território destacado, delimitado, com personalidade jurídica, mas somente com capacidade administrativa. Tá bem?
Agora, olhe, no Brasil hoje nós temos territórios? Não temos. Agora, não tem jeito de errar, preste atenção, olhe. O território, quando existia, constituía um exemplo de descentralização? Sim. Territorial? Não tem jeito de errar. Olha, o território constitui uma descentralização territorial, certo ou errado? Ou conhecida como geográfica. Tá bem? Beleza? Não podemos confundir também com descentralização política. Por que não podemos confundir? Porque o território, quando existia, não possuía capacidade legislativa. Mas muitas vezes, quando eu trato desse tema, o aluno pergunta, professor, mas eu vejo na Constituição, quando eu estudo a estrutura do Estado brasileiro, que eu tenho deputados territoriais. E há na Constituição a previsão de deputados territoriais? Há. Entretanto, esse deputado territorial, ele não exerce a função legislativa no território. Ele exerce na Câmara dos Deputados. Portanto, na Casa Legislativa da União e não do território. Tá bem? Então, quando nós olhamos para a Constituição e observamos a possibilidade de termos deputados territoriais, isso não nos quer dizer que o território tem a capacidade de legislar. Não é isso. Esses agentes exercerão a sua atividade no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, portanto, integrando o legislativo da União. Tá bom? Beleza? Obrigado. Beleza. Prosseguindo no nosso trabalho, aqui nós temos um outro exemplo de descentralização. É uma que já conhecemos, já fizemos observação sobre ela na aula anterior, que é a descentralização. Opa! Por serviço, também conhecida como funcional ou técnica. Por serviço, funcional ou técnica. Neste caso, haverá uma lei que transfere a capacidade administrativa tão só para uma outra pessoa jurídica. Nós havíamos falado desse tema na aula anterior, ao mencionarmos quem aqui? Ao mencionarmos o INSS. Só que agora nós precisamos melhorar essa informação, tá bem? Tá. Isso é só exemplo, INSS é só exemplo, tá bom? Eu vou passar para uma página adiante, pode fazer a anotação do que tem aqui, porque aqui vai faltar espaço para a gente. Então vamos lá. Tratando dessa descentralização por serviço, funcional ou técnica, nós vamos ter o seguinte. Então vou anotar aqui em cima. Descentralização por serviço, funcional ou técnica. Nós teremos, através desse tipo de descentralização,
a criação de autarquias fundações sociedade de economia mista, empresa pública e as associações públicas. O que é interessante observar nessa descentralização é que eu tenho uma lei. Esta lei vai transferir a essas pessoas jurídicas a capacidade administrativa. Mas um tema muito importante que nos interessa aqui é sabermos qual é a dimensão dessa transferência. Isso é importantíssimo para a gente, porque vai refletir, inclusive, na hora que tratarmos de responsabilidade civil de cada uma dessas entidades. Observe, a União, ao criar o INSS, transferiu-lhe o quê? Transferiu-lhe a capacidade administrativa, certo? Quem é o titular desta competência que é transferida ao INSS? Pergunto a vocês. É a União ou com a constituição do INSS passa a ser o INSS, o seu titular? Nessa descentralização, conhecida por serviço, funcional ou técnica, a entidade central transfere à entidade criada não só a execução do serviço, mas também a sua titularidade. Olha o que estamos afirmando, hein? A União, ao criar o INSS, e esse é exemplo tão só, transfere a ele o quê? Somente a execução do serviço? Não, não, não. Transfere-lhe a titularidade e a execução. Então, anotando no nosso quadro, nós vamos perceber que, neste caso, a lei vai transferir para a entidade criada a titularidade e também a execução do serviço. Transfere-lhe a titularidade e também a execução. Perfeito? Então, na descentralização, por serviço funcional ou técnica, é transferido à pessoa jurídica somente a execução do serviço? Não. É transferida a titularidade e a execução. Isso tem reflexo muito importante. Vem até aqui, por favor. Eu vou perguntar e vocês não vão errar, tá bem? Pergunto, a União controla as entidades de sua administração pública indireta? Sim. Qual é o nome desse controle? Supervisão ministerial, tutela administrativa ou controle finalístico? Esta vinculação que existe é caracterizada pela subordinação? É caracterizada pela hierarquia? Não, porque a posição é horizontalizada. Então não há hierarquia, não há subordinação. Agora eu pergunto, qual é o objetivo maior do controle que exerce a entidade central sobre a entidade descentralizada? Pergunto.
é mantê-la obedecendo aquelas finalidades que foram determinadas pela lei. Portanto, se a entidade está cumprindo todas as finalidades previstas na lei, a União pode intervir? Não pode. Perfeito? Então, qual é o único objetivo desse controle? Pergunto a vocês. É a observância das finalidades previstas na lei. É a observância das finalidades previstas em lei. Certo ou errado? Certo. Daí o nome controle finalístico. Tá bem? Tá. Isso nos leva a uma conclusão óbvia. Se a empresa, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, se a empresa está caminhando de acordo com a lei, observando todas as finalidades ali previstas, a entidade central pode intervir? Não pode. Isso é uma ingerência. Por que que não pode intervir? Porque a entidade central não é titular do serviço mais. Ao criar a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista, transferiu-lhe não só a execução, mas também a titularidade. Daí afirmarmos que a empresa descentralizada tem direito de exercer aquele serviço, porque passa a ser dele titular. Tá bem? Então, observe. O controle finalístico existe com qual objetivo? Com o objetivo de obedecer-se às finalidades previstas na lei. Por que que a entidade central não pode intervir se estiverem sido observadas todas as finalidades? Porque ela transferiu à entidade a titularidade do serviço. Tá bom? Aí eu quero que vocês anotem, por gentileza. Em que pese algumas já estarem anotando. Certo ou errado? Certo. Tá. O controle exercido pela entidade central. O controle exercido pela entidade central. Objetiva a observância. Objetiva a observância pelo ente descentralizado, a observância pelo ente descentralizado das finalidades previstas na lei. Das finalidades previstas na lei. Ponto. Agora, prestem atenção, por favor, só para fazermos uma comparaçãozinha simples por enquanto. Se a administração pública contrata uma empresa concessionária de serviço público, a concessionária está cumprindo tudo o que está estabelecido no contrato. A administração pode retomar o serviço? Pode. Ela vai lá e rescinde o contrato e acabou. Pode. Por que que pode? Porque ao transferir à concessionária o serviço, transferiu-lhe somente a execução. Continuou sendo o titular do serviço. Perfeito? É diferente aqui nesse caso. Neste caso, ao criar uma autarquia, transferiu-lhe o quê? A titularidade e a execução. Pode, assim, do nada, ir lá e retomar o serviço? Não pode, isso é uma ingerência. Agora, é óbvio, por favor, que a União pode fazer simplesmente uma coisa. Extingue a entidade que criara por meio de lei. Então, por meio de lei, eu extingo a autarquia. Pode fazer isso? Pode, só que através de lei. Não é através de um ato administrativo. Ao fazer a extinção dessa pessoa jurídica, o serviço retorna para a entidade central. Tá bem? Tá. Então, o que eu quero que vocês notem, não é anotem, é notem bem. Tá bom? O que eu quero que vocês notem bem é o seguinte, que ao transferir por meio de lei a titularidade do serviço, a entidade central, para retomar aquilo que está lá,
Precisa de lei. Perfeito? Tá bom? Então vamos anotar isso. A retomada da titularidade e da execução do serviço, a retomada da titularidade e da execução do serviço pela entidade central somente se dará através de lei. Somente se dará através de lei. Beleza? Beleza. Isso é muito legal, cara. Estimulante pra caramba isso. A autointeração, vocês já perceberam? Beleza? Beleza. Não, eu respondo a mim mesmo assim com entusiasmo. Tá? Beleza? Beleza. Tá bem? Preste atenção no seguinte, olha. Então, quando eu tenho uma pessoa jurídica, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, essas pessoas jurídicas receberam uma competência administrativa através de lei. Posso retomar? Posso, somente se houver lei. Ora, mas e se essa pessoa jurídica estiver pisando da bola? Desviar a sua finalidade, não observar as finalidades traçadas pela lei. Aí a entidade central pode intervir? Pode, fazendo com que ela retome o seu caminho. Tá bem? Tá? Então ela poderá intervir, fazendo com que ela retome o seu caminho. Agora uma pergunta importante. Por que que cria autarquia? Por que que cria fundação? Por que que cria uma empresa pública? Por que que existe a descentralização por serviço funcional ou técnica? Qual é o motivo disso? É um só. A administração assume a própria incompetência. Ela não sabe fazer. Por isso que chama descentralização técnica. Ela precisa de quem? De pessoal técnico para exercer essa atividade. Cuidado que várias provas, o questionamento foi se a descentralização objetivaria a redução de custo. Não é isso. Muitas vezes, o custo aumenta. Tá certo? Muitas vezes, o custo aumenta. Nós tivemos uma prova, salvo engano, foi da Secretaria da Fazenda, não sei se do Rio de Janeiro ou do Paraná, não me lembro qual, que foi perguntado se a descentralização por serviço funcional ou técnica objetivava a realização do princípio da economicidade, que é a redução de custo. É este o objetivo? Não é. É a realização de outro princípio, é o princípio da especialização, ou o princípio da especialidade. Então, essa descentralização que estamos vendo, ela tem como pano de fundo, ou razão de existência, o princípio da especialização. Ou da especialidade. Princípio da especialização ou da especialidade. Tá bem? Tá. Nós veremos adiante que, quando eu tenho a transferência da titularidade e da execução, a doutrina tem dado um nome a esse fenômeno. Disse que, nesse caso, há uma outorga. Então, quando falar-se de outorga, é a transferência por meio de lei da titularidade e da execução. É a transferência da titularidade e da execução. É. E essa denominação...
Valeu, Brunão. E essa denominação outorga é dada pela doutrina e estabelecerá a distinção entre outorga e delegação, que nós veremos que é outro modo de descentralização, tá? Então, observe, transferiu titularidade e execução, eu tive uma outorga, que ocorre através de lei. Vamos tratar de cada uma delas, das autarquias, fundações, empresa pública, trataremos de todas. Agora nós vamos ver a outra espécie de descentralização, porque são três. Voltando então, nós vamos tratar aqui, vou apagar essa parte, cuja anotação nós já fizemos. Então nós falamos de duas descentralizações até agora, né? A descentralização geográfica ou técnica, ou geográfica ou territorial, perdão. E finalmente, falamos da descentralização por serviço funcional ou técnica. Agora, nós vamos tratar de outra descentralização, que é a descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Quando é que existe essa descentralização por colaboração? Quando a administração, por meio de contrato ou ato, transfere a atividade administrativa a uma empresa, por exemplo. É o que eu tenho nas concessões e permissões. Nesses casos, por contrato ou ato, transfere-se o quê? Transfere-se somente a execução do serviço. Não há a transferência, nesse caso, da titularidade. Transfere-se tão só a execução. O nome que se dá, neste caso, não é outorga. O nome que nós teremos aqui será a delegação. Oi? Isso é um problema, né? Tá. No caso da concessão, vem até aqui, por favor, Brunão. A pergunta da colega é se a concessão pode ser a empresa pública ou privada. Tá. Primeiro nós temos que dar definição técnica, né? De empresa pública aqui no nosso trabalho tem uma conotação especial. A empresa pública que nós veremos, ela é pessoa jurídica de direito privado. Tá? Então, em regra, o Estado, o que ele faz? Ele transfere essa atividade administrativa, aí eu não gosto de falar no nome empresa, tá? Ali eu usei só para ficar mais fácil, para ficar palatável para a gente. Ele transfere a pessoas jurídicas, que pode ser de direito público ou de direito privado, tá bem? Porque se eu usar o termo aqui empresa pública, ele gera equívoco. Porque empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, tá bem? Tá. Então, o que eu tenho ali é o que normalmente acontece. Coleta de lixo, por exemplo. A prefeitura contrata uma empresa, tá? Uma pessoa jurídica para prestar esse serviço por meio de contrato.
A pergunta que faço é, ao contratar essa empresa, transferiu-lhe o quê? A execução do serviço, somente. Quem continua titular do serviço? A prefeitura, tá? É a prefeitura, continua titular. Isso leva a reflexos, tem muitos reflexos adiante. Esse serviço pode ser retomado? Pode, bastando a rescisão contratual. Rescinde o contrato e acabou. Tá bom? Porque transferiu somente a execução. Aqui eu tenho uma outorga ou uma delegação? Uma delegação. Tá certo? É uma delegação. Esses nomes, descentralização por colaboração, delegação, nós vamos encontrar lá na frente, quando tratarmos de classificação de agentes públicos, hein? Agente público por colaboração, delegatário de serviço público, tudo isso nós vamos ver lá na frente. Então, esses conceitos que estamos vendo agora são importantíssimos para os nossos trabalhos adiante. Porque lá na frente, a hora que eu for falar de agentes públicos, de serviço público, eu vou pressupor que vocês conheçam isso. Tá bem? Beleza? Beleza. Tá? Então vamos continuar o nosso trabalho. Tem uma questão adiante, vamos resolvê-la? Essa questão, salvo engano, no material de vocês, está no slide 35, salvo engano. Leiam com atenção, por favor. Então vamos lá. A doutrina pátria costuma classificar a prestação de serviço público entre concentrados e desconcentrados, centralizados e descentralizados. Tendo em conta tal classificação, é correto afirmar que o serviço público realizado, vamos grifar o que interessa por enquanto, serviço público realizado por órgão com competência específica para tanto, integrante de uma estrutura, da estrutura de uma entidade. Aqui, quando fala em entidade, está falando de quem? De uma pessoa jurídica. E a questão está mencionando um órgão que está inserido dentro de uma pessoa jurídica. Então, aqui eu tenho um órgão. Houve, nesse caso, sem terminarmos a questão, houve uma fragmentação da competência dentro da própria pessoa jurídica? Sim, isso é uma desconcentração, beleza? Mas vamos continuar o nosso trabalho. Então vamos lá. Realizado por órgão com competência específica para tanto, integrante da estrutura de uma entidade que compõe a administração indireta. Titular de tal serviço. Ora, se é integrante da administração pública indireta e é titular do serviço,
Vem até aqui, por favor. E é titular do serviço, houve uma descentralização? Houve. Entidade da administração direta entregou uma competência a uma entidade da administração indireta, que é titular do serviço. Que descentralização é essa? Geográfica? Por colaboração? Ou por serviço? Por serviço, porque transferiu a titularidade. Essa entidade recebeu o abacaxi e fez o que com ele? Diluiu frente aos seus órgãos. Então eu posso dizer que, ao criar essa entidade da administração pública indireta, houve, neste caso, aqui, uma descentralização. Certo ou errado? Certo. E dentro dessa entidade, o que houve? Uma desconcentração. Então vamos lá. Configura-se a prestação de serviço de modo descentralizado primeiro? Sim, descentralizado. Então vamos lá. Descentralizado na letra A, por colaboração. Por que não é por colaboração? Porque houve a transferência da titularidade. Então não é por colaboração. Está errado. Concentrada? De jeito nenhum, porque houve essa fragmentação. Desconcentrada? Sim, desconcentrada. Mas centralizada? Não, porque houve o quê? A transferência para outra pessoa jurídica. Agora nós temos concentrada também não. Sobrou o quê? Desconcentrada? Sim, desconcentração. E descentralizada. Certo ou errado? Certo, a resposta aqui que nós temos é a letra E. Então vem até aqui, por favor. Essa questão, sabe o que acontece com ela? Na hora que a gente olha para a questão, parece que ela é tão simples. Parece que ela é tranquila. Tá? O problema é que ela complica na hora que ela fala da descentralização por colaboração. Aí você olha e vê uma descentralização. Só que transferiu-se o quê? Transferiu-se a titularidade. Se transferiu a titularidade, há uma descentralização? Sim. Todavia, é uma descentralização por serviço, funcional ou técnica. E dentro da entidade, o que houve? Uma desconcentração. Então, aqui eu tive o serviço de maneira desconcentrada e descentralizada. A resposta que eu tenho é a letra E. Na sequência, há uma outra questão. Essa daqui não tem jeito de errar. Certo ou errado? Certo. Preste atenção. Se está falando ali de administração pública indireta, onde eu tenho uma descentralização, vem até aqui, Bruno, por favor. Se há uma descentralização, qual é o pressuposto primeiro da descentralização? Uma pessoa jurídica passa para outra. Portanto, eu tenho entidades com personalidade jurídica necessariamente. Tá? Então, é óbvio que a nossa questão aí está errada. A administração indireta ou descentralizada é composta por entidades sem personalidade jurídica. Errado. Todas com personalidade jurídica. Vamos resolver uma outra, tá? Só para iniciarmos o nosso dia assim de maneira agradável.
Vem até aqui, por favor, Bruno. Essa questão aqui, ela é simples, na verdade. O problema é o modo que ela está disposta que complica a nossa vida um pouco. Quando há uma descentralização, cria-se uma pessoa jurídica? Sim. Transfere-se a competência para outra pessoa jurídica, tudo bem. Na desconcentração, há uma fragmentação dentro de uma mesma estrutura, onde eu passo competência de um órgão para outros órgãos, diluindo ali dentro. Vamos lembrar do caso da presidência em relação aos ministérios? Você lembra que eu falei que quando a Constituição passa a competência para a presidência, lhe entrega um belo de um abacaxi? E ela faz o quê? Passa o abacaxi para os órgãos inferiores. Podemos afirmar, em última instância, que os órgãos, os ministérios, por exemplo, estão substituindo a presidência na execução daquela competência que a priori era do executivo? Sim, é exatamente isso. Por que que se faz isso? Para que tenhamos racionalidade, para que tenha eficiência. É por isso que eu faço essa fragmentação. Senão, manteria isso em poder de um único órgão e toca a vida. Tá bem? Então vamos ver a nossa questão, vamos a ela. Diferentemente da descentralização, em que a transferência da competência se dá para outra entidade, a desconcentração é um processo interno, ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, em que um ou mais órgãos substituem outro, com o objetivo de melhorar e acelerar a prestação do serviço público. Certo ou errado? O item está correto. O item está certo. Mas tem gente que olha para essa questão aqui e fica criando monstro, fantasma na frente. Fala, não, tem alguma coisa errada. Tá bem? Então, aqui, vem até aqui, Bruno, por gentileza. Essa questão estabelece de maneira evidente a distinção entre descentralização e desconcentração. Tá bom? Descentralizar e desconcentrar. Descentralizar e desconcentrar. Voltando às nossas anotações, vamos aqui só sintetizar uma ideia. Entidades. Quando se fala em entidades, estamos falando de pessoas jurídicas. Nós vamos nos deparar, na nossa estrutura administrativa, com dois tipos de entidades. Pessoas jurídicas, tá bem? Dois tipos. Nós vamos nos deparar com as entidades estatais. Também conhecidas como entidades políticas. Também conhecidas como entidades políticas. Por que que são entidades estatais ou entidades políticas? Porque são pessoas jurídicas que possuem capacidade para legislar. Fruto, portanto, de uma descentralização política. Aqui nós teremos a União, os estados e os municípios. Na frente de estados, podemos colocar o DF aqui também. Tá. Então, aqui eu tenho pessoas jurídicas? Sim, todas com capacidade legislativa. Podemos falar que são, então, entidades estatais ou entidades políticas. A União, estados de DF e os municípios. Coincidentemente, a administração pública direta, correto? Coincidentemente, administração pública direta. Teremos de outra banda, aqui do lado, as entidades administrativas. Que só possuem capacidade para administrar.
fruto, portanto, de uma descentralização administrativa. Quais são essas entidades que veremos? Aqui nós vamos ter, novamente, as autarquias, as fundações, sociedade de economia mista, a empresa pública e as associações públicas. Essas associações públicas, nós já vamos fazer uma anotação aqui, são os consórcios públicos com personalidade de direito público, tá bem? Mas isso nós veremos com mais atenção adiante. São os consórcios, quando com personalidade de direito público. Então, aqui, por um acaso, nós temos as entidades da administração indireta. E aqui, as entidades da administração direta. Agora vem até aqui, por gentileza. Tá. Ali nós temos, na verdade, o objetivo desta tabela que nós fizemos é determinarmos os sujeitos da atividade administrativa. No começo do nosso primeiro encontro, nós fizemos a distinção entre administração pública em sentido subjetivo de administração pública em sentido objetivo, correto? Tá. Agora eu vou exigir que vocês lembrem disso. Pergunto, a autarquia é administração pública? Sim. Em sentido subjetivo ou objetivo? Subjetivo. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica que realiza uma atividade administrativa. Perfeito? Então, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, são todas sujeitos que realizam atividade administrativa. São administração pública? Sim, em sentido subjetivo, em sentido orgânico ou em sentido formal. Tá bem? Realizam atividade política? Não, não, não. Somente atividade administrativa. Tá certo? Então, ali surgem as entidades da administração pública. Mas surge, às vezes, na prova, terminologias cujo objetivo é confundir o candidato. Ou quase não tem isso. Tem um monte disso. Pergunto a vocês, quais são as entidades empresariais? Não está ali. Observe o quadro. Vamos ao quadro novamente. Quais são as entidades empresariais? Nós colocamos duas categorias, entidades estatais e entidades administrativas. Certo ou errado? Certo. Dentre essas entidades administrativas, algumas realizarão tipicamente função econômica. Nós teremos quem? Sociedade de economia mista e a empresa pública. Essas são as entidades empresariais. Tá certo? Tá. Nós vamos tratar disso com toda a cautela lá adiante. Só quero mostrar a vocês algumas denominações que podem levar à confusão. Agora, vem até aqui. O que são as empresas estatais?
Falamos de entidades empresariais, agora há pouco, não falamos? Agora, o que eu quero perguntar a vocês, o que são as empresas estatais? Voltemos ao nosso quadro novamente. Não confundam, por gentileza, a expressão empresa estatal com entidade estatal. Coisa diferente. Empresa estatal é, novamente, quem? Sociedade de Economia Mista e a empresa pública. Perfeito? Porque realizam atividade empresarial. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é para as denominações. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Todas que vimos ali, vem até aqui, Bruno, por gentileza. Todas constituem pessoas jurídicas. Todas. Algumas realizam atividade legislativa. São entidades estatais ou políticas. Outras realizam atividade administrativa. Certo ou errado? Certo. Ora, mas a atividade econômica é uma atividade administrativa? É? Nós já falamos disso? Falamos, por um acaso foi ontem. Falamos? Quando respondemos uma pergunta, que atividade administrativa é essa que é realizada pelos sujeitos? Aí nós elencamos ali quantas? Obrigado. Fomento, polícia, serviço e a última delas, atividade econômica. Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista, quando realizam atividade econômica, estão realizando uma atividade administrativa? Sim. Dentro daquele ambiente que nós vimos, sim. Tá certo? Tá. O que eu quero que vocês guardem é somente uma coisa. Diferença entre entidade estatal e entidade administrativa. Só isso. Todas são pessoas jurídicas? Todas, porque estamos falando de entidades, de entes, de frutos de uma descentralização. Tá bom? Tá. Vamos resolver uma questão adiante, então. Perfeito. Não, mesma coisa, mesma coisa. Então vamos lá. A administração pública federal brasileira, indireta, então está falando de quem? Da indireta. Vamos só refrescar a memória, faz tempo que nós vimos isso. Tá? Vamos só nos recordar de quem que nós temos na indireta. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública e as associações públicas, que são os consórcios, quando possuem personalidade de direito público. Beleza? Então, é isso daqui que nos interessa. Exatamente isso. Tá. Voltemos à questão. A administração pública indireta, federal indireta, é composta por autarquias, por fundações, por sociedades de economia mista e também por empresas públicas. Certo ou errado? Certo. Além dessas, nós teremos as entidades paraestatais. Certo ou errado? Nós falamos de entidade paraestatal, só para a gente lembrar de novo. Aqui, há entidade paraestatal mencionada aqui? Não. Então, a entidade paraestatal, ela não faz parte da administração. Ela está do lado do Estado. Ela está paralelamente ao Estado. Então, entidade paraestatal não compõe a administração pública, nem direta e nem indireta. Estão onde? À margem, do lado do Estado. Perfeito. Ainda assim, não são. Exemplo que nós temos de entidades paraestatais. Aí nós estamos falando do terceiro setor, tá?
que são as entidades de colaboração, onde nós temos SESI, SENAI, SESC, todo o Sistema S, que são entidades paraestatais, tá bem? Paraestatal, nós vamos depois tratar desse tema. Então, são as entidades de colaboração, não integram a administração. Todo o Sistema S, as OSs, organizações sociais, e as OCIPs, organizações civis. Tá bem? Todas estas exercem atividade de interesse social, mas não integram a administração. Pergunto, recebem incentivo do Estado para exercer essa atividade? Sim, recebem incentivos grandiosos, tá? Entretanto, não integram a administração pública, estão fora da administração. Então, a nossa questão ali ficou errada por quê? Porque as paraestatais não integram a administração. Com isso, a nossa questão está errada. Agora, muita cautela para responder essa questão, tá? Muito cuidado. Aqui nós vamos... Ô, Bruno, vem até aqui só um pouquinho. Aqui nós vamos trabalhar com a seguinte realidade. É uma questão de alternativas. Vocês, primeiro, tentarão assinalar a alternativa correta. Se não encontrar, vocês vão resolver por exclusão. Aí vai pegar a muleta e tentar resolver, tá? Então vamos lá. Aí no fundo vocês estão enxergando bem isso daqui? Tá legal? Então vamos lá, vamos resolver, tá? Essa questão ela não é simples, mas diante do que nós vimos virou molezinha, certo ou errado? Obrigado, o que eu gosto é dessa convicção, né? Há uma só voz, certo? Então vamos lá. Considerando que a administração indireta, então vamos grifar algumas coisas importantes. Está falando da administração indireta. É composta, é o conjunto de pessoas administrativas. Acho que nós já falamos disso hoje. Vamos ver? Falamos de pessoas administrativas? Falamos. Entidades, pessoas administrativas que compõem a administração indireta. Ora, se estamos falando de entidades, estamos falando de quem? Pessoa jurídica ou pessoa física? Pessoa jurídica, que tem capacidade para administrar tão só. Aí eu tenho a relaçãozinha que nos interessa. Voltando lá, ainda aqui, aí eu tenho a entidade estatal, ou pessoa jurídica política, ou entidade política. Beleza? Beleza. Essas entidades, vamos pegar a autarquia aqui. No nosso exemplo de sempre, o INSS. Está vinculado o INSS a uma pessoa política? Ou não está? Está. Está vinculado a qual? A União. Esse vínculo é hierárquico? Não há hierarquia, mas há um vínculo, correto? Beleza.
Agora, vamos tentar resolver a nossa questão. Então, vamos lá. Considerando que a administração pública indireta é o conjunto de pessoas administrativas que tem o objetivo de desempenhar a atividade administrativa de forma indireta. É correto afirmar. As pessoas, ora, quando está falando de pessoas aqui, está falando de quem? Está falando de pessoas jurídicas. As pessoas que a integram têm plena autonomia, não estando vinculadas a nenhuma pessoa política? Errado. Estão vinculados à entidade estatal que as criou. Então aqui está errado. Na sequência, ela é formada por pessoas jurídicas? Sim. E também por pessoas físicas? Errado. Ah, perfeito. Mas aqui eles... Não. Tá, não, mas o raciocínio, aí vamos caminhar. Vem até aqui, por favor, Bruno. A pergunta do colega é a respeito da administração em sentido subjetivo, que abrange inclusive os agentes. Só que o agente ele desenvolve uma atividade, mas ele não age em nome próprio. Ele o faz em nome da pessoa jurídica. Aqui, o comando da questão limita o nosso raciocínio, porque ele está nos dirigindo não ao sujeito que exerce a atividade lá na frente. Vem até aqui, por favor, Bruno, ao quadro. Ele fala das entidades da administração indireta. Não está tratando da pessoa que exerce a atividade, o agente público. Esse sim, pessoa física. Mas ele não integra a administração. Ele faz parte dela. Ele não é uma entidade. Então aqui é dirigido a quem? Às pessoas jurídicas. Então, pessoa física está fora. Letra C. Não a integram os consórcios públicos? Ou integram? Mesmo que tenham personalidade de direito público, quando esses consórcios têm personalidade de direito público, eles são conhecidos como associações públicas, que por um acaso se encontram onde? Lá naquela estrutura que nós fizemos. Então o consórcio está ali. Voltando. Letra D. As pessoas que integram são denominadas por parte da doutrina e também pela lei como entidades ou entes? Sim, parece que essa daqui está certa. Letra E. O objetivo da instituição dessas pessoas jurídicas é a redução de gastos com o pessoal da administração centralizada ou direta? Qual é o objetivo? É a realização da... Não é eficiência. É a realização da... Obrigado. Especialização. Ou especialidade, que é o princípio que leva a isso. Então, a resposta da nossa questão é a letra D de dado. Não, é fruto da especialidade, mas não é o objetivo maior, tá? A eficiência, ela na verdade ela existe na desconcentração, aí ela é evidente, que eu desconcentro para ser racional e eficiente, tá bom? Agora, desse bloco da nossa matéria, vamos à última questão dessa parte, aí nós vamos começar um outro assunto, tá bom? Perfeito, é o controle finalístico, é exatamente isso. Tanto as pessoas públicas quanto as pessoas de direito privado instituídas pelo Estado têm personalidade jurídica própria?
Ora, se está falando de pessoa, tem personalidade jurídica própria. Capacidade de autoadministração, correto, e patrimônio próprio. Tá. Só que ele fala de algumas coisas que nós não vimos ainda, que são pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Vem até aqui, Bruno, por gentileza. Nós trataremos, ao ingressarmos na descentralização e analisarmos cada pessoa jurídica que integra a administração, nós veremos que algumas possuem personalidade de direito público e possuem as prerrogativas clássicas da administração pública direta. Outras, entretanto, não exercem atividade típica da administração. Exercerão atividade empresarial, atividade econômica e têm personalidade de direito privado. Caso da sociedade de economia mista e empresa pública. Então, na administração pública indireta, encontraremos quem? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos os dois. Tá? Estas são criadas para realizar uma atividade administrativa. Para a realização dessa atividade administrativa, tem capacidade de autoadministração? Sim. Tem patrimônio próprio? Possui patrimônio próprio. E, além disso, terá ela a personalidade jurídica por ser uma entidade. Então, o item aqui está certo. Agora, no nosso material, ô Bruno, vem até aqui, por gentileza. Agora, nós vamos tratar dos princípios aplicáveis à administração pública, tá? Que é o segundo material que nós temos, que trata dos princípios aplicáveis à administração. O que nos interessa aí são os princípios expressos no texto constitucional, como também aqueles que são implícitos. Deixa eu ver. Não, esse nós falamos, que é da descentralização. Tem todos os comentários e as questões que nós resolvemos. Deixa eu ver. Não, esse daqui, deixa eu te perguntar. Esse material aqui é que nós vamos ver lá adiante, a hora que formos falar da autarquia. Tá? Essa é a terceira apostila, salvo engano. Tá? Esse daqui começa a descentralização, autarquia, tá bem? Então, o que nós temos aí é esse. Legal. Deixa eu só mostrar para o pessoal, só para eles. O que nós vamos tratar é desse daqui, ó. Tá? Onde eu tenho os princípios aplicáveis. Você consegue trazer aqui pertinho? Eu não fiz a cutícula, deixa eu esconder. Tá bem? Então, tem os princípios aplicáveis da administração, tá bom? Obrigado, viu? Tá aqui, obrigado você. E para falarmos dos princípios, nós temos que retomar um assunto lá atrás, que nós tratamos bem no comecinho do nosso trabalho, que foi a respeito dos regimes jurídicos aplicáveis à administração. Vocês se lembram que regime jurídico é um conjunto de regras que rege determinadas relações jurídicas. Então, regime jurídico, um pacotinho de regras que regerá determinadas relações jurídicas. Fizemos a distinção bem clara do regime jurídico público e o regime jurídico privado. Estabelecemos essa distinção. E naquela ocasião, afirmamos que a administração atua, em regra, sob o regime jurídico público, excepcionalmente sob o regime jurídico privado. Todavia, quando atua sob o regime jurídico privado, nós afirmamos que ela não atuará em sua inteireza sob o regime privado, já que sofrerá o quê? Os reflexos do direito público. Esses reflexos do direito público permitirão a utilização de prerrogativas? Foi ontem. Não. Só tenho aí as sujeições. Vamos olhar para duas pessoas jurídicas que já falamos constantemente. Empresa pública e sociedade de economia mista.
Integram a administração pública? Sim. Exercem atividade econômica, em regra. Agora eu pergunto, terão as mesmas prerrogativas da administração pública direta? Não, mas sofrerão as mesmas limitações, as mesmas sujeições. Deverão obediência à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. Sobre o quê? Sobre os limites direcionados à atividade administrativa. Então, naquele trabalho que nós fizemos lá atrás, onde nós fizemos isso daqui, ó, estabelecemos o conceito do nosso regime. Regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo, ele é composto por prerrogativas e também por sujeições ou limitações. Como prerrogativas, encontraremos os poderes da administração. E como sujeições ou limites, iremos nos deparar com os princípios aplicáveis à administração. E o nosso trabalho é exatamente a respeito de quem? Dos princípios. Então, nós vamos trabalhar com os princípios direcionados à administração pública. Então, nós vamos falar de quem? Das sujeições ou limitações direcionadas à administração. Tá bom? Mantendo o quadro, Bruno, por favor. Então, vamos lá. Vem até aqui, por favor. Vamos falar, então, das limitações, tá? Sabemos que a administração pública, para a realização do seu objetivo maior, que é a satisfação do interesse público, ela pode fazer o quê? Ela pode dar porrada. Ela pode aprender a maionese. Ela pode demolir determinado prédio, tá bem? Ela pode intervir drasticamente, certo ou errado? Pode. Só que ela só poderá fazê-lo se houver previsão legal. Tem que estar previsto em lei, senão não pode. Tá. Quando formos estudar um tema importantíssimo para o nosso trabalho, que é o poder de polícia, tá? No poder de polícia fica evidente essa necessidade de lei pré-existente. Então, a administração, ela pode intervir drasticamente? Pode, sem problema. Para fazê-lo, todavia, depende de lei. No poder de polícia, a lei estabelece uma limitação administrativa. Então, preste atenção, olhe. A lei estabelece uma limitação. E o poder público, a administração, irá realizar essa limitação. Então, a administração, ao realizar, exerce a polícia administrativa? Sim, dependendo do que antes, de uma lei. Vamos ilustrar o nosso trabalho com uma situação que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo. A gente tem problema de trânsito, certo ou errado? Pouco problema, né? Pouco problema. Houve a edição de um decreto pelo prefeito municipal proibindo o trânsito de caminhões no centro da capital em determinados horários. Àquela época, não sei se vocês acompanharam, foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para que a Câmara, por meio de lei, estabelecesse a limitação administrativa. Porque o prefeito não podia, por decreto, falar, ó, não pode. Precisava do quê? De lei. A Câmara editou a lei. Ao editar a lei,
a Câmara estabeleceu no texto da lei o horário e a limitação territorial em que os caminhões não poderiam transitar. E esse projeto de lei foi encaminhado para o prefeito para sancionar ou vetá-lo. E o prefeito vetou os 2 artigos, que estabeleciam o quê? A base territorial e o horário. Por que ele vetou? Ele falou, isso daí é competência minha. Sou eu que vou determinar qual é o horário e qual é o lugar onde eu não terei caminhões. Porque o argumento foi este, só a administração pública tem condição de aferir a necessidade desse tipo de intervenção e a dimensão da intervenção. Então, qual foi o recado que ele mandou para a Câmara? Falou, eu só quero que vocês me permitam fazê-lo. Não é para você estabelecer nada. Me permita fazer. E voltou para a Câmara aprovou, e aí foi editada a lei. Pergunto, quando editada a lei, estava proibido o transporte pesado no centro da capital? Ainda não. Estava o prefeito, chefe do executivo, autorizado a, por meio de decreto, limitar o transporte pesado no centro da capital. E ele, por meio de decreto, depois, o que ele fez? Limitou aquela atividade. Ele foi lá e, por decreto, proibiu o trânsito pesado, o transporte pesado no centro da capital. Pergunto, ao fazê-lo, ele o fez nos limites da lei? Sim, respeitando o princípio da legalidade. Então, aí fica evidente a legalidade limitando a atividade do administrador. Se não houvesse a lei, ele não poderia. Se a lei tivesse determinado o horário local, ele também não poderia tratar de maneira diferente. Então, a administração, buscando a satisfação do interesse público, pode intervir drasticamente? Pode, desde que haja lei anterior. Então, aí surge o princípio da legalidade, fazendo o quê? Limitando a atividade do administrador. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Falaremos dos princípios. O primeiro princípio que nos interessa, portanto, será o princípio da legalidade. Então, nós vamos trabalhar juntos aqui, tá bem? O princípio da legalidade limita a atividade do administrador, sendo certo que a administração não possui autonomia de vontades. Sendo certo que a administração não possui autonomia de vontades. Então, podemos afirmar aqui que a administração só irá atuar quando houver lei. Essa é a regra, tá? Pois ela não possui autonomia de vontades. Pois ela não possui autonomia de vontades. A pergunta que surge, e vocês já sabem a resposta, é: o que é lei? Vem até aqui, por favor. Em obediência ao princípio da legalidade, o que devemos entender como lei? Vocês já sabem disso. Nós vamos nos limitar, isso é uma pergunta, nos limitaremos àquela atividade legislativa típica? Ou lei será todo ato estatal, geral, imperativo e abstrato? Sim. A lei que nós vamos usar aqui é lei em sentido amplo.
que nós vimos ontem, por um acaso, quando tratamos do quê? Das fontes do direito administrativo. Então, ao tratarmos da fonte do direito administrativo, afirmamos, a fonte primária do direito administrativo, qual é? A lei. Entendida esta em sentido amplo, tá bem? Então, a expressão lei que nós... Ixi, ia apagar. Ia ser frustrante, né? A expressão lei, nesse caso, deve ser entendida em sentido amplo. Então, vamos botar aqui, em sentido amplo. Abrangendo todo ato estatal, imperativo, geral e abstrato. Então, aqui nós estamos traçando, na verdade, as características de uma lei. Pergunto, o que é lei? Todo ato estatal, imperativo, geral e abstrato. Podemos afirmar que, neste caso, estou determinando a substância de uma lei, ou seja, as suas características? Sim. Aqui eu tenho as características de uma lei. Agora, afirmei que eu estou tratando de ato estatal, certo ou errado? Certo. Esse ato estatal poderá decorrer de uma atividade legislativa? Ou poderá decorrer de uma atividade administrativa? Então, esse conceito de lei abrange todo ato estatal que tenha tais características, decorram eles de atividade legislativa ou administrativa. Por isso que estamos falando de lei em sentido amplo. Então, observe, quando eu falo do princípio da legalidade, estou estabelecendo que a administração só agirá obedecendo à lei. Entendida esta em sentido amplo, correto? Agora, vamos voltar àquele exemplo que nós falamos do prefeito de São Paulo. Tá. Ele, por decreto, ele proibiu o transporte pesado no centro da capital. Dependeu para fazê-lo do quê? De uma lei. A pergunta que eu faço é, aquela lei editada pela Casa Legislativa, que permitiu a ele agir, é uma lei? É uma lei. Aquela lei editada pela Casa Legislativa é uma lei? Tem substância de lei? Tem. E além disso, tem a forma de uma lei. Por que tem forma de lei? Porque obedeceu todo o processo legislativo. Mas e o decreto que o prefeito baixou? Pergunto, é lei? Também é? É um ato estatal, imperativo, geral e abstrato. É lei. Agora eu pergunto a vocês, tem forma de lei? Não, só tem característica de lei. Só tem substância de lei.
Por que não tem a forma de lei? Porque não decorreu de atividade legislativa. Então, em síntese, podemos dizer que o princípio da legalidade abrange a lei em sentido formal, como a lei em sentido substancial ou material. Abrange tudo. Tá bom? Beleza? Beleza. Só que sobre esse assunto, nós vamos retomá-lo depois do nosso intervalo. Tá bem? Legal? Beleza? Agora todo mundo responde, né? Beleza. Vamos lá, vamos ao intervalo.